aquela sessão conturbada ainda reverbera. Os vereadores aprovaram o início do processo que pode levar à cassação do vereador Nelson Rossi. Quem explica isso pra gente é a Valéria Rain, ao vivo aqui do estúdio. Bom dia para você, Valéria. Bom dia, Lilian de Souza, Flávio Paradella. Essa comissão processante, então, vai apurar agora essa denúncia protocolada por cidadãos contra o vereador Nelson Rossi por quebra de decoro parlamentar. Então, foi aprovada na Câmara na noite de ontem. Foram 19 votos a 7, teve 5 abstenções. O vereador Paulo Haddad, do Cidadania, vai presidir a comissão. Além dele, também compõe a ACP a vereadora Paola Miguel, do PT, que vai ser a relatora, e o vereador Paulo Gaspar, do Novo. Eles terão um prazo de até 90 dias para apurar a acusação e apresentar, então, um relatório que será votado em plenário. Os vereadores vão decidir se indicam ou não a cassação de Rossi. Aí, se a cassação for indicada, será necessário, então, depois 2/3 dos 33 vereadores votando a favor dela. O resultado foi comemorado pela população que acompanhava a votação no plenário. A leitura da denúncia foi realizada pelo primeiro secretário Eduardo Magoga, do Podemos. Desta forma, restou consubstanciado que o vereador denunciado Nelson Rossi orquestrou e incitou os munícipes a ofenderem os demais vereadores, o que poderá ser comprovado com as imagens acostadas na presente, bem como das imagens da câmera e o sistema de monitoramento interno, relativa e ao dia da sessão, as quais desde já ficam requeridas. B. Da prática de racismo em face da vereadora Paola Miguel. Como se não bastasse o sentimento de ódio que urgia daqueles manifestantes presentes durante a fala da vereadora Paola Miguel, do PT, que discorria sobre o projeto de lei ordinário 245/2020, que dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra e sobre o Fundo Municipal de Valorização da Comunidade Negra. As ofensas continuaram até que a mesma é chamada de preta lixo, deixando indignado e estarrecidos vereadores e vereadoras. Só para fazer um parêntese nisso, né? Essa fala do vereador Eduardo Magoga, que é do Podemos, é uma leitura da acusação feita naquele documento entregue para abertura desse processo, né, Valéria? Sim. E fica muito evidente. E aí, em seguida, os vereadores também falaram, né? E a vereadora do PSOL, Mariana Conte, disse que ficou evidente, através de imagens gravadas, de que a suposta agressão verbal veio do mesmo grupo que se manifestava lá no dia contra o passaporte da vacina, que é uma pauta defendida por Nelson Rossi. Fica muito evidente o que foi dito por aquela manifestante, mas estava explícito para todo mundo, a pessoa com um cartaz com o símbolo Q. Eu quero dizer aqui o que significa o símbolo Q. O símbolo Q é o símbolo do QAnon, um movimento supremacista branco estadunidense, anti-vacina. O vereador Nelson Rossi se manifestou no Instagram, alegando motivação política nessa denúncia encabeçada, segundo ele, pela esquerda, e ele garante que, quando revelada, a verdade irá fortalecê-lo ainda mais. Eu vou apresentar a minha defesa de um crime que eles estão tentando imputar e colocar nas minhas costas, né? Com toda tranquilidade, porque eu vou usar da verdade. E a verdade, ela faz a esquerda tremer. A esquerda não gosta da verdade, só que a verdade vai aparecer. E a partir do momento que a verdade aparece, pode ter absoluta certeza que mais da população vai começar a compactuar com esse vereador e vai começar a seguir o meu mandato, seguir os projetos relevantes que eu apresento. O pedido da comissão processante foi protocolado ontem por 3 pessoas: Carlos Orfei, que é presidente do PT, a Marcela Moreira, que é presidente do PSOL, e a Denise Teijeiro, que é a primeira presidente do PCdoB.
Votaram contra a denúncia Débora Palermo, do PSC, Luiz Cirilo, do PSDB, Marcelo Silva e Nelson Osseri, do PSD, Major Jaime, do PP, Paulo Gaspar, do Novo, Rubens Gás, do DEM. E as abstenções foram de Arnaldo Salvetti, do MDB, Eduardo Magoga, do Podemos, Felipe Marquesi, PSB, Igor Diego, do Republicanos e Rodrigo da Farmadic, do DEM. Lembrando que esse caso está sendo investigado pela DIG, a identidade da suspeita não foi divulgada até para preservá-la, já que a autoria do ato racista ainda está em investigação. Ok, muito obrigado aí a participação da Valéria Rain, trazendo esses detalhes aqui pra gente. Uma abertura então num processo que pode levar à cassação do vereador Nelson Osseri, que depois foi às redes sociais, como a gente ouviu aqui, se defendendo e dizendo que estão imputando um crime para cima dele. Assim, é pelo menos uma sinalização dentro da própria Câmara aqui de Campinas. A gente não sabe o que vai acontecer e nessa sequência, né, de um processo de cassação que é aberto na Câmara da cidade, porém já é uma sinalização por parte de vereadores mais antigos, que quando a gente vê aqui a votação de Zé Carlos, de professor Alberto, também de vereadores, aí eu não estou citando o pessoal da esquerda não, como o próprio vereador citou, mas eu falo aqui sobre alguns vereadores que têm, né, uma outra vertente e são mais antigos dentro do parlamento aqui de Campinas, que mostra uma certa insatisfação, não com a situação atual, mas uma situação que já vem ao longo do tempo, ao longo do período, já na outra legislatura e também durante essa aqui há um atrito. Tendo informações de dentro do parlamento, há sim um atrito de muitos vereadores da velha guarda, com o vereador Nelson Osseri. A conversa, o parlar não tem acontecido. E esse parlar, que é muito importante, obviamente, no parlamento, está gerando isso aqui. Pelo menos uma sinalização, pelo menos um susto. Não sei se será cassado. Até porque tudo tem que ser levado, as coisas aconteceram, os ânimos estavam exaltados, tem que se comprovar o que realmente aconteceu naquele dia. Isso é com a Polícia Civil e depois Ministério Público. Mas esse ponto aqui já mostra que é para dar pelo menos um alerta, uma atenção ao vereador. E não é muito comum, né, a gente presenciar uma comissão processante contra um vereador, né, aberta pelos vereadores contra um vereador. Então é um fato inédito, realmente é uma movimentação diferente que está acontecendo na Câmara de Campinas. E para explicar também como é que funciona isso, né, esse processo, esse rito, o que vai acontecer agora, quais são as próximas etapas, a gente vai ter uma entrevista logo mais com o advogado especialista Luiz Augusto Baggio, que vai nos explicar como é que funciona esse processo. E você pode participar pelo canal do YouTube, do Facebook, também pelo nosso WhatsApp, que é o 19991869070. Eu só quero pontuar uma coisa. Hoje o Nelson Osseri faz parte do PSD, antigamente era Podemos, foi para o PSD. PSD é base do governo Jonas Donizete, e por muitas vezes a gente vem falando aqui que ele estava tendo até algo que ele nunca teve na Câmara de Campinas durante seu primeiro mandato. Legislações aprovadas, requerimentos, porque com o governo Dário Saad foi mais agraciado, veio mais para perto. Umas coisas mudaram na Secretaria de Cultura. Lembra? Que teve um problema que chegou ao Ministério Público, né? Da mãe, que é de Nelson Osseri. A mãe, ela é uma servidora pública. De carreira. De carreira. E foi colocada trabalhava na Secretaria de Cultura e foi alocada para outro lugar, bem longinho, por causa dos atritos, sim. Que era o que o Ministério Público estava apontando. E nessa sequência houve um entendimento. Ele foi mais governo do que antigamente não era. Ele era a oposição direta ao governo Jonas Donizete com Dário Saad. Uma aproximação muito maior, afinal o PSD tem secretários. Vamos colocar a principal, Adriana Flosa. É a secretária aqui de Desenvolvimento Econômico da cidade de Campinas. Vamos ver. Por que eu cito isso? Porque
todo esse âmbito político tem que também ser analisado. O quarto andar vai colocar o dedo nesse vespeiro? Tem secretário, tem PSD. A própria PSD vai falar, vou mexer com isso? Olha só o que movimenta, né, uma situação como essa. Mas a gente, óbvio, vai continuar acompanhando essa política aqui de Campinas.